Boa noite. Eu cumprimento a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos podermos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor e que nessa noite, aí aonde você se encontra, na sua casa, no seu lar, no aconchego da sua família, que você possa estar trazendo os seus familiares para vocês também estarem praticando um culto em casa, um culto no lar. Que essa palavra dessa noite possa alcançar o seu coração, trazendo mudança, trazendo transformação, fazendo aquilo com o que o Senhor quer que ela faça na sua vida e na vida dos teus familiares. Vamos orar um pouquinho. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos por esta oportunidade, Senhor, de aqui estarmos reunidos no teu nome, reunidos à distância por causa de tantos problemas que estamos tendo, mas o Senhor é Deus, o Senhor toca no coração, o Senhor é quem visita, o Senhor é quem traz mudanças e transformação. E que o teu Santo Espírito, ó Pai, traga discernimento dessa palavra, compreensão e entendimento, e nos ensina, Senhor, a obedecermos a tua voz. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, nessa noite, que o nosso eu caia por terra e que tudo, Senhor, que falarmos, seja segundo o teu querer, segundo a tua vontade, no nome bendito do Senhor Jesus. Traga, Senhor, a paz, a alegria para cada lar, para cada família, Senhor, que tem passado por tantos problemas com essa pandemia que aí está, mas que o Senhor venha ser tudo na vida dos teus servos, na vida dos teus filhos. É o que te pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Nessa noite, eu gostaria de estar falando com a Igreja do Senhor um pouquinho a respeito do escândalo da cruz. O que é o escândalo da cruz? E para entendermos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 17 ao 29. 1 Coríntios, capítulo 1, do 17 ao 29. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém? Quando nós paramos um pouquinho e olhamos para essa palavra, nós podemos observar uma coisa. Muitos não querem viver com a ideia de que Deus se ira. Muitos não querem viver com a ideia que existe um Deus e que esse Deus, em dados momentos, ele vai se irar. Não querem chegar a esta conclusão por um ato de fé cega, porque dizem, Deus é bom. Por um ato de fé cega, eles não querem acreditar que Deus se ira, que Deus se importa, que Deus fica nervoso por nos dar todas as oportunidades de alcançarmos a salvação, e nós acreditamos que Ele é um Deus tão bonzinho que não vai condenar ninguém. E isto é o que muitos dizem. Mas, então, o que realmente significa o escândalo da cruz? O que significa o escândalo da cruz? É acreditar que Deus é bom contra as evidências que estão escritas na palavra de Deus. É você acreditar que Deus é bom só pelo que os outros falam, ou porque você ouviu falar que Deus é bom. Se você não procura nas Escrituras, se você não procura conhecer na palavra de Deus quem verdadeiramente é Deus e por que Ele vai se irar no final com a humanidade. Por que Ele vai se irar? Porque todas as coisas, se nós vamos por esse raciocínio, nós estamos indo contra as evidências que estão escritas na palavra. E até mesmo contra o nosso raciocínio. Um raciocínio lógico, um raciocínio que, se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver. Eu vi um comentário há poucos dias de alguém dizendo, num livro que eu estava lendo, que um judeu que não crê no Senhor Jesus perguntou para um pastor, opa, espera aí, Deus é bom? Moço, sim, é bom. Mas então me explica uma coisa, se um homem pegar seu filho e colocar num formigueiro, para salvar o formigueiro, o que isso acontece? Isso é normal? É normal a pessoa dar uma pessoa para salvar um formigueiro? Porque não faz diferença se é uma formiga, se é um ser humano diante de Deus. Todos são criaturas. E o pastor virou para ele e falou assim, existe uma diferença muito grande, sim. O homem, a formiga é uma criatura, mas o homem é uma criação especial de Deus. E quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, Ele não enviou por causa das formigas, Ele enviou por causa dos seus filhos, os escolhidos, aqueles que Deus chamou, aquele que Deus deu, quer resgatar de volta para Ele. E quando nós olhamos tudo isso,
nós temos que parar um pouquinho para entender como compreender o escândalo da cruz. Como compreender isso? O verdadeiro escândalo é, por mais fidedigna e claramente que possamos pregar a palavra, ensinar a palavra do Evangelho, e a certa altura, e as pessoas, por estarem em estado de rebelião, se apartarem disso. Você pode ensinar a palavra claramente, explicando quem é Jesus, explicando o amor de Deus, que Deus enviou seu Filho ao mundo para resgatar os filhos, e que esse resgate só poderia ser através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, que tinha que ser um sacrifício vicário. E aquelas pessoas não quererem aceitarem isso por estarem em completa rebelião. As pessoas se arredarem disso. O homem foge disso para não se curvar diante de Deus. O homem não quer aceitar essa realidade para não ter que se curvar diante de um Deus criador, um Deus soberano, um Deus que sabe todas as coisas, que conhece a nossa maneira de pensar, o sentar, o agir e o fazer. Este é o verdadeiro escândalo da cruz. É você saber que tem um Deus que te ama, que cuida de você, e você não aceitar o sacrifício do Senhor Jesus na sua vida. Este é o verdadeiro escândalo da cruz. Somente olhando para a cruz é que nós veremos quem realmente nós somos. Nós vamos ver o quanto corruptos nós somos. Nós vamos ver a nossa pecaminosidade. Nós vamos ver o quanto nós somos falhos, o quanto nós pensamos coisas erradas. E vamos ver que aquele castigo que o Senhor Jesus sofreu ali, era para mim, era para você. Nós éramos merecedores, somos merecedores daquele castigo. E esse é o verdadeiro escândalo. É não querermos olhar para a cruz, para não admitirmos que nós temos que render aos pés do Senhor, que nós temos que estar aos pés dele, e entender que foi na cruz que os nossos pecados foram perdoados, nossos pecados foram apagados, e que não podemos nos achegar a Deus sem aceitarmos isso, sem compreender isso, sem que os nossos pecados sejam apagados, sem que não podemos nos achegar a Deus se a nossa culpa não for retirada. Mas muitos não compreendem o verdadeiro significado. Falem na percepção, por não quererem ser orientados por uma estrutura moral e verdadeira, baseada na palavra de Deus. Muitos não querem ficar no que ouviu do pai, no que ouviu da mãe, nos ensinamentos de uma escola, nas palavras de uma pessoa que muitas das vezes não tem um aprofundamento no conhecimento do querer e da vontade de Deus para a humanidade. Pessoas que estão procurando por vários deuses, mas que aquele chega ali e fala, não, esse é o Deus verdadeiro. Que muitas das vezes estão como Faraó lá no Egito, quando Moisés chegou e falou para Faraó, olha, o Deus dos hebreus me mandou te comunicar, para você deixar o povo dele ir a caminho de 3 dias e fazer um sacrifício a ele. E Faraó disse, olha, eu não conheço esse Deus.
Eu não conheço e não deixarei o povo ir. Não deixarei esse povo ir. Faraó conhecia vários deuses, muitos deuses, mas o Deus verdadeiro ele não conhecia. Ele não sabia quem era o verdadeiro eu sou, aquele que é criador de todas as coisas. E muitas das vezes nós paramos, queremos ter os nossos próprios deuses, mas não queremos conhecer aquele que é soberano sobre todas as coisas. Aqueles que não são libertos pela palavra continuam escravos de falácias humanas. Aquele que não quer ser liberto, não quer conhecer a palavra, vive pelo que ouve. E o que ouve, na maioria das vezes, não está de acordo com a palavra do Senhor. Até sente, em alguns momentos, que são libertas. Mas isso não passa de um alívio, um sentimento de culpa temporário. São só palavras bonitas que te aliviam por um instante, mas daí a pouco tempo você vai notar que tudo voltou ao normal. Foram palavras temporárias, palavras que não mudam nada, palavras que não transformam a sua vida. Somente a palavra do Senhor pode te mudar, pode te transformar, pode tirar verdadeiramente a tua culpa, pode te limpar, te purificar e te dar uma nova direção, um novo caminho. Não há espaço para a culpa naqueles que são libertos verdadeiramente. A morte de Jesus na cruz assume um sentido totalmente diferente. Não é somente um alívio, é uma libertação permanente, é uma libertação eterna, é uma libertação que traz consolo, que traz o refrigério para o coração, é uma libertação que você se sente livre para ir aonde quiser, fazer o que quiser, mas sabendo que você é servo, que você tem um compromisso com aquele que te tirou das trevas e te trouxe para a verdadeira luz. A morte dele na cruz é a certeza, é a garantia de que se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres da culpa, do pecado, do juízo. A culpa, o pecado e o juízo, se você for liberto, você aí compreende o que é verdadeiramente a ira de Deus. Isto é a ira de Deus que virá sobre todo aquele que não crê. Todo aquele que não crê, a ira de Deus irá sobre ele. Porque ele está debaixo da culpa do pecado, do juízo. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a liberdade que Cristo nos promete. Essa é a liberdade da loucura da cruz. É que você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Você está nesse mundo, mas você está de passagem. Nesse mundo você pode passar por tristeza, tribulações e angústia. Mas você sabe que você está passando e está caminhando para uma pátria muito melhor. Uma pátria, um lugar onde não há mais choro, nem pranto, onde a alegria, o prazer é a presença do Senhor na sua vida. A morte dele na cruz é a certeza e a garantia que somos libertos. Só basta crer, só basta aceitar essas condições na sua vida, compreender e entender o que é realmente o sacrifício da cruz, a loucura da cruz,
e você parar um pouquinho, não seja manipulado. Não seja manipulado. Porque muitas das vezes a pessoa até começa a entender, começa a compreender o que é o sacrifício da cruz, mas começa a ser manipulado, porque existe um perigo de, uma vez liberto, o sentimento de culpa voltar. A mente começar a culpar. A mente começar a te dizer: será se você foi realmente liberto? Será se você foi realmente lavado, remido pelo sangue do Cordeiro? O que mudou na sua vida? Se você é lavado, se você é remido, se você tem as promessas do Senhor, por que tanta luta, tanto problema? Não deixe que o perigo do sentimento da culpa fique martelando a sua mente, atormentando a sua mente, quando na verdade não existe mais culpa. Tenha certeza que a morte do Senhor não foi em vão. A morte dele realmente levou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, tudo aquilo que era contra nós, ele levou sobre si. E o castigo que foi sobre ele é que nos dá a paz, a certeza e a garantia de que não existe culpa. Lembre-se, a queda resultou na divisão. A queda do homem lá no jardim, no capítulo 3 de Gênesis, resultou na divisão. Mas essa divisão, quando nós olhamos, essa separação que houve, essa divisão, essa luta, não foi apenas entre Deus e o homem, mas foi também entre o homem e Deus, entre o homem e o homem e o próprio homem. O inimigo do homem hoje é o próprio homem. Mas não ficou só nisso também. Essa quebra, essa barreira que teve, é entre o homem e si mesmo. É o homem exterior com o homem interior, que vive numa briga, numa luta constante. Vive numa luta constante. Sendo assim, há sentimentos de culpa, sem haver realmente uma culpa real. Firme nas promessas do Senhor. Agarre-se no Senhor. Não deixe que a sua mente comece a te trazer coisas do passado, coisas de antes de você ter declarado que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que você ter passado até pelas águas, ter sido batizado, mas pecados do passado, coisas do passado voltando e tentando te atormentar. Nunca podemos deixar passar em branco ou descartar a necessidade do reconhecimento da culpa e o pedido do perdão. Temos que reconhecer que somos pecadores, que erramos, que falhamos, pedimos perdão, reconciliarmos, voltarmos para o Senhor, se for o caso de estarmos longe, e aceitar o sacrifício da cruz como real, como verdadeiro. Jesus não foi somente um homem que resolveu morrer pela humanidade. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o Senhor, é o Rei da glória. Ele se esvaziou de si mesmo para vir a esse mundo, para resgatar a mim e a você, que andávamos desgarrados, perdidos, sem direção, sem rumo, sem saber
para onde irmos. E esse resgate foi feito, meu irmão, através do sacrifício da cruz. Que possamos pôr isso na nossa mente, no nosso coração. Compreender que tudo que está acontecendo aí, nesses dias agora, onde se comemora a Páscoa, que a verdadeira Páscoa do cristão não é essa Páscoa que o mundo comemora. É aquela Páscoa que no Egito antigo, lá no Velho Testamento, o sangue era passado nos umbrais das portas. E cada casa era marcada com sangue. E aonde tinha o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não passava. Hoje, a situação é outra. Hoje você tem que ter o sangue daquele cordeiro, feito lá em João 1,29, que o apóstolo João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o sangue dele, é pelo sangue dele que o nosso pecado é tirado, que o nosso pecado foi apagado, que você está livre para servir a Deus agora com alegria, com toda ousadia, com toda intrepidez. É reconhecer que o sacrifício dele não foi em vão. Não é essa Páscoa com doce, não é essa Páscoa comemorando com o mundo. Não, é a verdadeira Páscoa. É você compreender o que foi o verdadeiro sacrifício do Senhor. Para você, para a sua família, para a sua casa. Nunca podemos deixar passar em branco. Esquecermos que éramos culpados, que tínhamos uma culpa muito grande, pedir perdão e aceitar realmente o sacrifício da cruz. Esse sacrifício pode ser loucura para muitos. Tem muitos que olham para você, que vê você dobrando o seu joelho, que vê você entoando um hino, que vê você no meio da luta, da tribulação, você cantando, você louvando, você glorificando o nome do Senhor. E aquela pessoa fala: o que é isso? Como é que passa tantas necessidades, tantos problemas, ainda canta, ainda louva ao Senhor? É porque eles não entendem o mistério da cruz. Não entendem o que foi feito realmente ali naquela cruz. Se nós olharmos para o passado, a lei, pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Pela lei dos homens, pela lei que está na Bíblia, ninguém será justificado. Você pode tentar obedecer à lei de todas as maneiras, mas de algum ponto você vai falhar. E se você errou por se você falhou por um dos mandamentos, você falhou em todos. Somente pelo sangue, e somente pelo sangue do Senhor, porque o justo viverá e pela fé. É crendo que esse sangue te limpa, te purifica, te transforma, e ter a certeza que sem fé é impossível agradar a Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito por nós, e nos transportou de um mundo de trevas para a sua luz. Estávamos sentados, perdidos, cegos, sem luz, mas Cristo nos resgatou. Isso é o que o mundo não compreende. O mundo não consegue compreender isso. Como que um homem pecador, como que um homem imundo, um homem sujo, cheio de falhas, pode ser resgatado? Isso é que é a loucura da cruz, aonde não faz diferença o que você fez, uma vez que o Senhor te resgatou, uma vez que Ele te limpou, Ele te purificou, limpou tudo aquilo que era contra você.
Você agora pode se achegar a Deus com a certeza, com a confiança, com a convicção que você será aceito diante dele. Isso é que o mundo não consegue entender, a loucura da cruz. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Estamos nesse mundo, mas estamos de passagem, a caminho de uma pátria melhor, onde o Senhor irá reger, irá governar todas as coisas. Mas há um detalhe, há um lugar preparado para aqueles que pela fé creem neste nome. Nome que é soberano, nome que é todo nome, nome que traz paz, que traz alegria, que traz regozijo, que transforma a vida de pessoas que sem oportunidade, sem chance nenhuma. Mas quando o Senhor entra numa vida, tudo muda, tudo transforma. Não há, meu irmão, não há mudança, não há transformação sem o reconhecimento do erro e do pecado. Não há mudança se não reconhecermos que somos falhos, que somos pecadores. Mas também uma coisa é certa, uma vez que você confessou, que você declarou que Jesus Cristo é o Senhor na sua vida, você tem uma responsabilidade muito grande. O mundo tem que ver a mudança, a transformação na sua vida. O testemunho é muito importante. Você tem que testemunhar na sua casa, no seu lar, os seus vizinhos, para todos aqueles que estão perto de você, para que eles vejam, para que eles entendam, para que eles compreendam a marca de Cristo na sua vida. Não adianta você somente cantar, você somente dizer que você tem a marca da promessa, mas está com uma vida toda corrompida, uma vida que não faz jus ao sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz, uma vida sem piedade, sem amor, sem carinho pelo próximo, sem uma dedicação à palavra do Senhor, sem um desejo forte de que a palavra continue sendo anunciada, que a palavra continue sendo pregada, levada a qualquer lugar da face da terra. Jesus nos deu uma ordem. E essa ordem não é somente para o pastor. Essa ordem é para todos. Ide e pregai esse evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins da terra. Então esse evangelho tem que chegar a cada canto desse mundo. Mas não adianta somente chegar por palavrinhas de WhatsApp, não. É ensinar para a pessoa quem realmente é Jesus. Não é só essas palavras bonitas, não é só essas mensagens bonitas que vêm, que você olha assim. Você que já conhece Jesus, você sabe que aquela palavra é bonita. Mas é uma palavra rasa, é uma palavra sem profundidade. É uma palavra que não conta realmente quem é o Senhor Jesus, que Ele é um Cordeiro de Deus, que Ele é o Filho de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo para nos dar vida, que é Ele que nos deu a vida, que Ele é o Alfa, aquele que está no princípio, mas Ele também é o Ômega, aquele que vai estar no final para nos pedir conta de tudo que nós fizemos no espaço de tempo que Ele nos concedeu. Lembre-se, meu irmão, a vida é curta.
passageira, passa muito rápido. E a volta do Senhor está mais próxima do que nós possamos imaginar. Eu gosto muito da passagem de Jó. Jó capítulo 14. Quando ele fala da brevidade da vida. Quando ele fala, ele nos coloca no nosso verdadeiro lugar para que nós entendamos quem somos nós. E o pouco de tempo que nós temos. E o que nos resta ainda. Quando ele vai falar a respeito de uma árvore. Que uma árvore pode ser cortada. Uma árvore pode ser cortada, mas ao cheiro das águas, quando vem a chuva, ela brota novamente. Mas a mim e a você, do versículo 7 em diante, ele vai nos falar quem é o homem. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Depois disso vem o juízo. Se você não entendeu, se você não compreendeu ainda o que é realmente o sacrifício da cruz, o que foi aquele derramar, o que foi aquilo que Jesus levou sobre si, aquelas chicotadas, aquela coroa, aquela cruz pesada, para que nós compreendêssemos, para que nós entendêssemos que sem Ele não há salvação. Sem Ele não há oportunidade de vida eterna. E essa oportunidade só nos é dada enquanto nós estamos nessa vida. Feito Jó, quando ele está dizendo ali, ele está falando a respeito da brevidade da vida, que enquanto estamos nessa vida, nós temos que tomar essa decisão. Nós temos que entender e compreender que não foi em vão a morte do Senhor Jesus. Gálatas 4:4 nos diz que foi na plenitude dos tempos que Deus enviou o seu Filho. E essa oportunidade, meu irmão, está ao alcance de cada um de você que está nos escutando. Você que está assistindo essa live, você pode, aí na sua casa, voltar para o Senhor, ou pedir a Ele perdão. Você não sabe o que será o dia de amanhã. Nós temos visto tantas pessoas que hoje estão com saúde. Quando é no outro dia, você tem notícia da pessoa num dia, no outro dia, ela está no hospital, entubada, sem mais oportunidade. Muitas das vezes, meu irmão, eu não sei o que acontece, mas talvez sentindo tantas dores, e talvez naquele momento de dor ali, ainda está reclamando de Deus, murmurando: por que eu estou aqui? Eu nunca fiz nada de errado. Eu sempre fui bonzinho, eu sempre fiz as coisas certas. Não fez tudo certo, não. Porque se você não tomar uma posição, se você não confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, nada disso importa. Nada importa o que você fez na vida. Não importa você conhecer a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Se você não deixar Deus trabalhar na sua vida, o que importa não é o que você faça para Deus, é o que você deixar Deus trabalhar na sua vida. O que importa é o que Deus faz na sua vida, é a transformação, é a mudança, é a rendição, é a entrega que você precisa se entregar a cada dia, a cada momento. Jesus está voltando. Entender a loucura da cruz, o sacrifício, o mistério da cruz, é você entender, é você compreender que sem Jesus nada somos.
Sem Ele, nada podemos. Feito Ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai, a não ser através do Senhor Jesus. E essa decisão tem que ser tomada nessa vida. Ele fala, aquele que tem sede, venha. Se você tiver sede de justiça, se você tem o desejo de uma vida eterna ao lado do Senhor, volte para o Senhor. Observe as palavras que estão escritas. A Bíblia nos diz que se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. E se você parar um pouquinho para prestar atenção, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos de quem é o Senhor Jesus. Quantas pessoas testemunharam, quantas pessoas que desde o início conviveram com Ele, morreram por causa do testemunho dele, de anunciar que Ele era o Filho de Deus, de dizer que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o Autor, que Ele é o Consumador da vida. E por isso, muitos, ou quase todos, foram mortos por causa do testemunho. Não foi um só. Não foi um só. Foram muitos. Se o testemunho de um homem for confirmado por alguém, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Você já parou para pensar o que isso significa? No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 22, o apóstolo Paulo nos diz, mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Essa promessa não é dada a qualquer um, é somente aos crentes. Aos outros ela é loucura. Aos outros vão dizer que você é fanático. Aos outros vão dizer que você não está batendo bem da cabeça. Mas se você está entendendo isso, se você está compreendendo, é porque você é um escolhido, você é um salvo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as coisas do mundo. Agarre-se a esse evangelho da salvação, a essa palavra de Deus que pode mudar a sua vida, mudar a sua história e te transportar para uma vida eterna. Paulo vai nos dizer, em Gálatas mesmo, capítulo 4, versículo 8, mas quando nós não conhecíamos a Deus, mas quando não conhecieis a Deus, servis aos que por natureza não são Deus. Quando você não conhece o Senhor, quando você não conhece a Deus, a quantos deuses você serviu? Quantas coisas criadas pelo próprio Deus? Moisés disse lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus todas as coisas. É para que a gente compreenda, para que a gente entenda que só há um Deus, um só Senhor, um só Salvador. E além dele não há outro. Então, tudo que você colocar como intermediário, não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é aquele que se entregou, que veio a esse mundo para que você tenha a vida eterna. Mas o apóstolo continua. Mas agora,
conhecendo a Deus. E olha que versículo maravilhoso. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus. Não é você que escolhe o Senhor. Foi Ele que te escolheu. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, ao qual de novo quereis servir? Aquele que entendeu, aquele que compreendeu a palavra de Deus, ele não pode voltar atrás. Ele não pode colocar rudimentos fracos. Ele não pode colocar será. O será é uma palavra que saiu da boca de crente. A palavra do crente, a partir daí, desse momento, é sim, sim, não, não. E tenha certeza, tenha convicção que não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te trouxe, foi o Santo Espírito dele, é que te iluminou, que te deu condições de você aí na sua casa, nesse momento, curvar a cabeça e falar, eu quero servir a esse Deus tão maravilhoso. Então, depois disso, tenha certeza que os seus pecados foram apagados, que você está limpo, que a sua roupa foi alvejada no sangue do Cordeiro, e que sobre a sua vida não há mais culpa, não há condenação. Você pode servir a Deus com alegria, você pode louvar, você pode glorificar, você pode bendizer o santo nome dEle, que a proteção dEle está sobre a sua vida. Quando você entra no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você descansa. O Senhor é contigo. Lembre-se, se as obras da carne são manifestas, lembre-se, as obras da carne são manifestas, as quais são o adultério, a prostituição, a impureza, a lasciva, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, a quais os declaro, como antes vos já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Você é um escolhido, você é um separado. O Senhor te escolheu para que você vá e anuncie as boas novas. E o que é as boas novas? As boas novas é a loucura da cruz. É você dizer, é você declarar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a loucura da cruz. É um pai que tem um só filho e sacrifica esse filho para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Mas temos que parar um pouquinho. No mesmo livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6, se alguém, o apóstolo Paulo nos diz, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Seja conhecedor da palavra de Deus. Busque o conhecimento. Não seja enganado, achando que você já sabe alguma coisa. Você vai passar a sua vida inteirinha lendo, buscando conhecimento, e você nunca vai conhecer totalmente toda a palavra do Senhor, toda a revelação que o Senhor tem para a sua vida. Fique firme,
Não ache que você é alguma coisa. Você é somente um servo. E como servos, nós temos um Senhor que vai à nossa frente. É aquele que faz a sombra sobre nós. E nós não podemos sair debaixo dessa sombra, sempre reconhecendo que somos servos. E como servos, nós temos um Senhor a qual temos que seguir, obedecer e fazer a vontade dele. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor faça florescer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Mas vamos orar ainda. Querido Deus e amado Pai, a tua palavra, Senhor, foi anunciada. É a palavra, Senhor, que traz vida, que traz transformação, que pode entrar, ó Pai, aonde o homem não pode ir. Senhor, talvez eu anunciando a tua palavra aqui na igreja, a minha voz não vai chegar à porta da igreja. Mas aqui agora nós estamos, Senhor, ao vivo. Estamos, Senhor, online, falando para a cidade de Betim, falando para o estado de Minas, para o Brasil, para o mundo, e aonde quer que o Senhor levar essa palavra, Pai, a tua palavra diz que ela não volta vazia. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, e aqueles que já estão firmes no Senhor possam confiar, possam ter a certeza que não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Pai, traga a cura, traga a libertação, livra, Senhor, protege os teus servos desse mal que está assolando o mundo. Guarda-nos, Senhor, no momento dessa peste perniciosa que está assolando o mundo, dessa maldade que aí se encontra. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos obedientes ao Senhor. Visita, ó Pai, aquele hospital, onde ali estão tantas pessoas entubadas. Quanta enganação está tendo. Quantas pessoas, ó Pai, achando que já até tomaram a vacina e está sendo somente enganado e não tomaram nada, porque eles só estão fincando a agulha, feito os vídeos que estão aparecendo. Tu és o Senhor, Tu és o autor, o consumador. A vingança pertence ao Senhor. E sabemos, ó Pai, que a ira do Senhor virá sobre todos que estão comandando, que estão orquestrando essa maldade que aí está no mundo. Pai, eu peço a Tua bênção para a vida de cada um dos Teus servos, para cada um que ouviu essa palavra, que o Senhor os alcance, os guarde e os proteja, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus, sobre a face da terra. Amém?